Senhor, amém? Antes de eu entrar de férias, no dia 1º, eu havia combinado com um pedreiro que fez um serviço em casa, para ele fazer um novo serviço ali, já com orçamento dado, já tudo fechado, o serviço com ele, tudo acertado. No outro dia, ele havia me dado um preço, pastor Henrique, ele mesmo me deu o preço, ele acordou com as condições de pagamento. Quando foi no outro dia, ele chegou lá e avisou meu filho Lucas que não iria mais fazer o serviço, mesmo eu pagando para ele uma parte à vista e a outra parte só depois, quando voltasse a trabalhar, porque ele havia pego um outro serviço para ganhar muito mais. Aquilo me deixou muito triste, muito chateado, mas se Deus abriu as portas para ele em outro lugar, amém. Eu fui para o joelho e fui orar, falei: Jesus, eu não aceito, eu não concordo, porque estava tudo acertado com ele que pediu o valor, eu não debati valor com ele, não pedi desconto, acertei com ele de pagar o que ele havia pedido, e ele voltou atrás. Eu não concordo com isso. Aí Jesus falou para mim: tenha calma, tenha paciência, tudo a seu tempo. Quando foi uma semana depois, eu fui levar minha esposa no serviço. Ali uma vizinha estava saindo e ela falou que o sogro dela também poderia fazer esse serviço para mim. Quando eu conversei com ele no outro final de semana, ficamos acertados pela metade do preço que o primeiro havia combinado. A metade. Eu ia pagar R$ 2.600 para um. Estou pagando 1.300, metade do valor. E ele já começou a trabalhar hoje, é um pedreiro profissional, está com 2 pessoas e já adiantaram o serviço perfeitamente. Isso é bênção de Deus, irmão, é milagre do Pai. Porque só Deus para trabalhar na vida da gente. É isso que eu gostaria de contar para vocês nessa noite, amém? Vamos